perguntas, passando a bola, você as responder. Boa noite, aqui quem está falando é Eric Vilac, presidente do Beliberty. Hoje estou ocupado de muita gente aqui, muitos colegas, então está o Fernando Morandini, o Fernando Zanardo, o Gabriel, o Pedro, o Rodrigo, o nosso diretor de estudos. E hoje a gente tem um convidado muito especial, é o economista-chefe do Banco do Nordeste, um banco de estatal muito importante para a nossa economia. E ele tem um ótimo currículo, é muito interessante, ele foi professor por 14 anos na F do Paraná, aquela branca bonitinha lá que o pessoal que viaja conhece muito bem, sempre é um ponto turístico lá. Doutorado também em Economia pela Universidade de Siena. E também foi economista-chefe do CAD e também no Ministério do Planejamento. Então, ótima experiência na parte de órgão público na parte pública. Então, Luiz, vendo esse cenário que a gente está vendo hoje, trazendo para o aluno do BMEC, a gente tem um coronavírus, né, que está impactando muito, a gente vê a medida do BC de 16% do PIB, uma coisa assim, 4 vezes 2008. A gente vê, por exemplo, o presidente Trump falando que se parar 3 meses, a gente tem uma queda de PIB que nunca antes vista, né, épocas de guerra mesmo. Uhum. Então, assim, eu começo com uma primeira pergunta para contextualizar, todo mundo está ouvindo, o aluno que vai ouvir. A gente viu uma medida do Banco Nordeste, 1,5 bi, acompanhado de outros bancos. A gente sabe que o Banco Nordeste é uma operação muito interessante para o microcrédito, para o agricultor, muito interessante mesmo. Ele teve uma securitização recente de uma carteira muito boa de microcrédito no Nordeste. E como que se dá essa operação de liquidez? Assim, é porque o Banco do Nordeste é a direção da direção, né? Ali não tem erro, ali, né? Ali é na veia e vai para desde o agricultor até uma pessoa de serviço que está sofrendo. Então, para começar, explicando como que foi essa operação de liquidez que começou no mercado, do seu ponto de vista. Na realidade, o que acontece são duas coisas. Antes mesmo do Banco Central se pronunciar e passar para os bancos, ele fez uma resolução e falou, olha, vocês vão poder dar o que a gente chama um balão, né, nas operações que estão em aberto por conta de toda essa dificuldade que a gente vai enfrentar. Vocês vão poder dar uma prorrogação de prazo, que a gente chama de balão, em algumas operações, e isso, de alguma maneira, não vai trazer grandes implicações para termos de provisionamento e Basileia, que é bastante importante ali para o banco. Mesmo antes disso, né, é importante lembrar que a gente trabalha com o Fundo Constitucional, né, os fundos constitucionais, que é da política de desenvolvimento regional. Ou seja, tanto a gente aqui no Banco do Nordeste, na região do Nordeste, o BASA, que operacionaliza o Fundo Constitucional do Norte, o Banco do Brasil do Centro-Oeste, a gente já tem um fundo, a gente já tem um fundo, que esses fundos constitucionais, que é uma receita certa, né? Na realidade, ela é uma receita certa, ela é com custo subsidiado e a preferência é exatamente para atender esse público com maior vulnerabilidade. Então, a gente de cara já ia sair fazendo mesmo essa operação, né? A gente tem capacidade de Basileia para aguentar, tá? Então, de qualquer maneira, a gente ia fazer e a gente está bastante preparado para fazer esse tipo de coisa, tá? Uma coisa que a gente precisa levar em consideração é o seguinte, e isso é para todos os bancos em geral, que outros bancos também vão fazer isso, tá? Nessa situação, basicamente acontece o seguinte, tá? Você tem um conjunto de empreendedores que pararam, e eles têm operações abertas a vencer, que sabe Deus onde eles vão tirar caixa. Então, o nosso objetivo é dar balão, jogar para frente, priorizar o pequeno, o médio, que não tem outro acesso senão esse mesmo, tá? Então, a nossa prioridade é atender esse pessoal. Só que o que acontece? Nesse cenário, não é simplesmente quem está com operações em aberto você jogar para frente. Quem vai precisar também você colocar liquidez para quem vem pegar dinheiro novo, tá? Que já está com as operações antigas liquidadas, mas ele tem que chegar no banco, pegar dinheiro novo e com carência. Você chegar, olha, meu irmão, eu sei que você está quebrado, daqui 6 meses você começa a pagar, tá?
Então, o que acontece? Tem que ter uma sincronia nisso, e foi um pouco onde a gente tem trabalhado, como é que a gente sincroniza isso, porque se também a gente joga, a gente tem um fundo, esse fundo ele é limitado, como todos os recursos são limitados, então se a gente joga tudo para frente, os reembolsos, grande maioria, vem lá na frente. Você protela os reembolsos lá para frente. Só que o reembolso também ele é o dinheiro novo para quem vai precisar pegar dinheiro novo. Você entendeu? Então, é uma coisa que fica girando. Então, é só dar uma ajeitada de time bacana aí para a gente conseguir atender as duas partes sem dar grandes gargalos. Ou seja, para quem está precisando da balão carência de dívida, a gente dá a carência, e para quem vir pegar dinheiro novo, a gente tem dinheiro novo com carência, porque esse cara não vai pagar no curto prazo, ele vai precisar ter um refresco de caixa. Isso é uma coisa que a gente tem priorizado, a prioridade é MPE, micro, pequena empresa, isso a gente tem feito num sistema de fast track, MPE, automaticamente já é considerado. Agora tem as empresas médias e grandes, isso não que não seja uma prioridade, mas aí avaliado caso a caso, porque é dinheiro público, é dinheiro subsidiado, então você também tem que escolher, não dá também para a gente ficar aportando recurso com quem às vezes consegue até dinheiro mais barato por aí, sabe? Então isso é uma coisa que precisa ter cuidado, mas microempreendedor, microprodutor rural, esses daí com certeza não estarão desamparados, e os médios a gente vai analisar caso a caso, tendo restrição de liquidez, e a gente constatando que a fonte é o BNB, e sem o BNB o cara tem problema, então o BNB vai aportar, mas nesses casos ele vai olhar com uma lupa maior de médio para cima, porque a nossa prioridade é o pequeno. Certo. E uma coisa até interessante, né? O próprio presidente da Caixa disse, né, na hora que eles estavam começando a operacionar para pequeno também, né? Essa questão de você tira um grande, você dá para muita gente, né? Então, sim. Você tira um grande, dá para muita gente, é isso mesmo. Ou seja, a gente tem um ticket médio muito pequeno, porque a gente empresta dinheiro para muito pequeno. Mas igual você imagina, assim, tem operações que a gente faz, principalmente operação de infraestrutura, e aí ela tem um retorno social grande, né? E às vezes é importante um projeto muito grande, com muito risco, ter um fundo diversificado para o negócio sair, mas às vezes operação de 300 milhões, 400 milhões, e isso a gente faz esse tipo de operação mesmo porque precisa de infraestrutura à região, e se não entra ali fica complicado, mas na hora que você pega isso, você pulveriza, tá? Nossa, um ticket médio de 50 mil reais, por exemplo, como as operações menores. Mas, de qualquer maneira, é importante a gente ter essa consciência de carteira, que de alguma maneira você precisa de operações grandes, mas a grande maioria dos recursos vai para pequeno, mas algumas operações grandes é importante entrar, só que daqui para frente eu imagino que a gente vai ficar muito exposto a operações de muito pequeno porte, que é exatamente para dar esse alívio para os pequenos empreendedores. Tá certo. Pedro, vai lá, deixa eu ver. Boa noite. Dá para me ouvir? Dá para me ouvir bem? Perfeito, Pedro. Estou escutando bem, sim. Ok. Nós sabemos que no Nordeste atual, né, nós temos uma taxa de trabalho informal tipo 1 e tipo 2 muito elevada, né? Nós temos aproximadamente 56,3%. E essa crise do coronavírus, né, do Covid-19, vai vir avassaladora, né? Isso é fato, a economia já está reagindo assim. E eu gostaria de saber, da visão do banco público, como seria para segurar, para blindar o pequeno, o médio, o grande empreendedor, esse trabalho informal, essa vontade do povo brasileiro de querer empreender, mas que vem uma crise sempre acaba, dá no meio, aí a gente continua entrando e saindo de crise, a economia não gira, aí nós temos esses números altos de trabalho informal. Então, eu gostaria de saber da visão do banco público, como vocês levam isso.
Tá, primeiro, obrigado, Pedro. Primeiro eu vou só falar um pouquinho de Nordeste. Eu acho que pelo sotaque vocês perceberam que eu não sou do Nordeste, mas eu tenho, à medida do possível, estudado bastante. E tem uma coisa muito interessante que tem a ver com Nordeste, desenvolvimento, capitalismo e instituições do capitalismo, tá? Vou tentar ser muito rápido nisso, não tomar muito tempo. Assim, mas qual que é a instituição fundamental do capitalismo? O pessoal fala mercado, é uma instituição, mas não é a fundamental. A instituição fundamental do capitalismo é direito de propriedade, tá? Assim, a gente tem mercado desde que o humano está na Terra, ele faz troca, mas direito de propriedade é fundamental. E a gente tem um problema sério no Nordeste, onde a grande maioria, por exemplo, dos ativos, eles não são capital. O que eu quero dizer? Os ativos, eles não têm enforcement de direito de propriedade. Uma grande parte dos terrenos da região, elas não têm escritura. E alguns eu brinco, até tem mais do que deveria, porque algumas são falsas. Tá? Então, isso gera uma insegurança muito grande. E e aí, essa instituição, essa falta de direito de propriedade, acaba criando um problema de mercado, que você não tem um mercado mercado financeiro, mercado de crédito bem desenvolvido. Por quê? Porque você não tem garantias bancárias em geral. Tá? Então, isso tem várias implicações, o fato. Então, é uma coisa que é interessante, porque é a distinção que a gente faz, afinal, o que é um ativo, o que é capital. Ativo é uma propriedade, mas se essa propriedade não vira crédito, acesso, né, a dinheiro para empreender, isso não é capital, isso é só um ativo. Você chega num banco, apresenta aquilo, você fala, eu tenho um terreno, mas você tem escritura? Não tenho, então sinto muito, eu não consigo transformar em dinheiro. Então, o que acontece? A gente tem esse problema no Nordeste, que diferente do Sul, por exemplo, que na região sul do Brasil, os pequenos produtores rurais eles foram atraídos lá da Europa, Japão, principalmente com a sinalização do direito de propriedade, vem aqui, se estabelece no Sul para a gente conseguir ter população ali e já vinha com o direito de propriedade garantido. Então é um mercado de crédito, um mercado financeiro bem mais sofisticado, porque ele tem um mercado de colaterais muito mais organizado, tá? Então o que acontece? A gente tem esse problema adicional, que a gente tem um mercado de colaterais muito, muito fraco quando comparado com as outras regiões do país. E isso, o que acontece? Isso traz uma limitação muito grande, porque acaba, de alguma maneira, restringindo muito o acesso das pessoas ao crédito, né? Porque muitas vezes, principalmente crédito de longo prazo, com carência, 20 anos, 15 anos para pagar, geralmente você tem que ter uma cobertura de garantias, é uma operação longa, de risco, e como é que você mitiga isso? Mesmo porque os bancos de desenvolvimento eles têm que seguir Basileia, igual qualquer banco privado, ou qualquer banco público, qualquer banco no mundo. A gente precisa ter as reservas e as garantias. Então, o que acontece? Aliás, nesse fast track que a gente está fazendo para lidar com a conta do coronavírus, a gente baixou, inclusive, um pouco as restrições sobre colaterais reais. Assim. A gente já deu uma segurada nisso para facilitar soltar crédito. Tá? Mas em condições normais, de normalidade, isso é um problema sério no Nordeste. Então, o que acontece? Para esse público que vocês estão preocupados e faz sentido, o Banco do Nordeste ele tem uma coisa histórica que foi fantástica, que foi a criação do microcrédito. Tá? Eu vou tentar explicar rapidamente a coisa teórica, porque é de uma genialidade incrível. Tá? Porque o que acontece? O microcrédito é exatamente isso, é para você dar dinheiro pequeno, curto, rápido, o cara paga em 4, 6 meses, vem, pega de novo e fica rodando. Enquanto ele estiver pagando, ele vai tendo acesso à grana e vai pegando, tá? Só que é o seguinte, esse cara não tem garantia, às vezes ele tem nome sujo, assim, não teria jamais acesso ao crédito. Mas qual que foi a sacada, né? Porque principalmente aquele Yunus, né, que foi o cara que criou o microcrédito, ele tem uma sacada genial que é o seguinte, olha, eu vou emprestar dinheiro para esse pessoal, mas eu vou pedir que eles façam grupos para tomar o empréstimo. Qual que foi a lógica disso, né? Cara, isso foi genial. Por quê?
porque ele resolve um problema de informação assimétrica que os bancos têm, que é incrível. Por quê? Porque você vai saber se você vai ganhar dinheiro numa operação ou não, você não sabe, mas quando o cara entra no banco e você faz o screening do cara e fala, esse cara é bom ou ruim de crédito e pronto. Tá? Se tiver muita dúvida, pede colateral, garantia bancária tal, e dá um jeito na operação. Nesses caras você não tem como fazer isso. Então o que aconteceu? O pessoal desenvolveu uma coisa chamada aval solidário. São um grupo de 5 empreendedores, tá? Se eles conseguirem formar um grupo, eles vão, pegam dinheiro no banco, sem grandes complicações, leva. E entre eles criam uma lógica de como pagar cada prestação. A gente não vai, problema de vocês, quem vai pagar, tá? Isso acaba gerando uma coisa que em economia a gente chama peer monitoring. Eles ficam monitorando os outros, não só para ver se o cara dá cano ou não, mas se o cara está fazendo trabalho de casa, está trabalhando, certo? Porque vai criando. Porque se você não pagar, todo o grupo fica, assim, nome sujo não, porque a gente não, mas não consegue pegar dinheiro novo. Então, é um monitoramento muito grande entre eles, e eles têm muita preocupação de sempre estar pagando para todo mundo conseguir rodar, e o que acaba acontecendo é que a taxa de inadimplência é mínima. Tá? Isso é uma coisa incrível. A taxa de inadimplência no microcrédito, ela, numa situação muito boa, ela chega próxima de 0, numa situação ruim, ela passa um pouquinho de 1%, a experiência que a gente tem. Então, por conta desse modelo de peer monitoring, que eles se monitoram entre si, eles fazem um aval solidário, mas tem várias coisas ali, né? Você tem que dar um dinheiro curto, você tem que dar um ticket médio pequeno, fazer rodar rápido para ele pegar muito dinheiro ao longo do ano, se acelera para ele pegar mais grana, se o grupo vai bem, se aumenta um pouco, e aí você vai progredindo com eles. Esse é um mecanismo muito interessante que foi desenvolvido, tá? Eu, pessoalmente, vejo 2 problemas aí. Não é só, cara, assim, não é só beleza e maravilha nisso, não. Ele tem alguns problemas, tá? Que vocês vão compreender bem. Um problema chega uma hora que alguém se destaca demais. O cara é muito produtivo, o cara é muito eficiente, o cara é muito disruptivo dentro do grupo. Ele não tem que pegar mais microcrédito. Para ele poder avançar, ele tem que pegar crédito. O problema dessas coisas é mais ou menos o seguinte, cara, a vida real ela é bem diferente do manual. O empreendedor ele não cresce de uma forma contínua, ele cresce em pancada, cara, como ele vai pegando o degrauzão. Então, para cada crescimento, ele tem que ir lá e se alavancar com muita grana, você entendeu? E essa passagem do microcrédito para o crédito, ela não é trivial. Você conseguir selecionar, afinal, dentro daquele grupo, quem é o cara que se destaca, e eu vou deixar os outros para trás e trazer o cara para o crédito e propiciar ele pegar um ticket bem maior e para poder, você entendeu, oxigenar o negócio dele, que tem ganho de produtividade, não é uma coisa trivial, isso é um puzzle que a gente vai ter que resolver, eu tenho trabalhado muito nisso. Um outro problema é que também não dá para você imaginar que microcrédito ele seja uma porta automática de saída de programas sociais, tá? Por exemplo, olha, no futuro a gente pode fazer mais ou menos com que parte do Bolsa Família seja substituído por microcrédito. Eu acredito que isso seja possível, mas não na escala, por exemplo, que até o próprio pessoal aqui do governo Temer, o próprio pessoal aqui do governo Bolsonaro, eles olham isso, é claro que eles sabem as limitações, mas a gente sempre orienta, olha, isso é possível, mas não é uma coisa muito trivial, por quê? Porque nem todo mundo que está no Bolsa Família é empreendedor. Tá? Então, assim, nem todo mundo vai empreender. E esse dinheiro é para o empreendedor, essa modalidade é para o empreendedor. Não adianta eu chegar e querer empurrar em todo mundo, porque o próprio grupo solidário não vai aceitar determinadas pessoas. Vai falar, cara, esse cara não tem a menor condição, eu não vou me amarrar com esse cara, porque esse cara não sabe nem fazer conta, velho. Quanto mais abrir um negócio que vai gerar fluxo de caixa para pagar a nossa conta. Então, isso não é uma coisa trivial.
tem algumas coisas assim, por exemplo, no Nordeste, aí eu acho que esse é um grande desafio que vai ter que ser feito, principalmente agora na retomada do pós-Covid-19 aí, como é que a gente vai financiar o empreendedor pequeno depois dessa pancada? Microcrédito é uma boa, eu acho que é uma boa para devolver um pouco de oxigênio e botar os caras de novo para rodar. Mesmo se você faz um pacote para salvar os caras, tal, mas paralelamente você deixar o cara pegar a grana e voltar para o mercado de crédito. Tem uma coisa que não é muito trivial, toda a experiência que fizeram fora do Nordeste, ela não foi muito bem sucedida. E na hora que você olha, assim, quem realmente conseguiu fazer uma coisa muito duradoura e bem feita foi o Banco do Nordeste. Eu não estou puxando o saco, eu não sou funcionário do Banco do Nordeste, eu sou cedido, mas, de fato, eles acertaram a mão, mas acertaram a mão no seguinte aspecto. O produto que hoje o banco faz, que ele vende muito bem, por exemplo, em algumas regiões. Tipo, o Ceará vende bem, Piauí vende bem, Maranhão, Paraíba. Agora, por exemplo, você vai em alguns lugares mais endinheirados assim do Nordeste, tipo Recife, Salvador, o empreendedor lá ele já não quer essa conversa, você entendeu? Porque ele já teve, ele não tem uma restrição de crédito tão grande e ele já teve acesso ao crédito, sabe? Então, esse público não é muito fácil aceitar a ideia de microcrédito. Eu não sei, sendo franco, eu acho que talvez agora, depois da grave restrição de crédito, que provavelmente a gente vai, não de crédito, mas assim, a grave restrição geral que esse cenário pós-Covid-19 vai ter, eu acho que o pessoal vai começar a se interessar. Porque imagina que antes microcrédito era como se fosse um bem inferior, né? Um bem financeiro, um serviço financeiro mais inferior, mas agora, nas novas circunstâncias, pode ser que seja isso daí. E como a gente andava do carro novo, comia em restaurante, também vai começar a apertar o cinto de forma generalizada, e eu acho que o microcrédito pode ser não salvação, pelo amor de Deus, longe disso, eu não acredito nisso, mas pode ser uma porta de saída da crise. Tá? Certo. Gabriel, Rodrigo? Obrigado. Então, continuando, né, falando sobre a crise, o governo deu como medida para minimizar os efeitos da crise adiantar um pedaço do 13º de aposentados. Certo? No entanto, um professor do Instituto de Economia da Unicamp, né, o André Biancarelli, ele disse que essa medida pode não ser muito adequada porque os idosos fazem parte daquele grupo de risco que, então, acaba que essa medida não é muito efetiva. Né? Outro problema que a gente tem é de que a projeção do PIB, né, brasileiro, no momento, varia de -0,5% a -1%, indicando que não vai, que haverá retração, né? Como o senhor vê essas medidas tomadas pelo governo e como você vê a situação do cidadão mesmo brasileiro com esse recuo do PIB? É uma situação evidentemente bastante complicada. Só uma coisa para acrescentar também. Considerando uma coisa, deve ter dado muito bom disso na parte do microcrédito. Quanto tempo o empresário brasileiro consegue ficar? Quanto tempo ele tem de dinheiro em caixa? E depois, assim, quanto ele consegue absorver, por exemplo, uma quarentena ali de um tempinho, 15 dias, assim. Para colocar também nessa pergunta, tanto da parte da pessoa física, né, como da parte da empresa. É que travou aqui, eu não consegui... Não, perfeito. Olha, é o seguinte, pessoal, a situação ela é bastante complicada. E por quê, tá? Porque a gente já não tinha, mesmo antes da crise, a gente já não tinha muito instrumento de política para estimular a demanda, tá? A gente já tinha feito um corte de juros muito grande, tá?
se vocês lembrarem, há 2 anos atrás, a gente tinha taxa de juros 10, 11, caiu num nível, você entendeu? Muito grande, ou seja, foi um baita estímulo de política monetária e isso teve efeitos importantes, mas francamente longe do que se imaginava que era possível se fazer com a política monetária. E aí eu não acho que não tem culpados nessa história, que realmente não é trivial mesmo, você entendeu? Não foi só a gente que fez isso, muita gente do Japão metendo taxa de juros negativa tal, e a economia ainda demorando para responder, muito diferente do que era antes da crise lá de 2008, 2007, 2008, antes um estímulo desse faria, né, a economia decolar bem. Isso não está acontecendo, tá? Então, isso é uma coisa complicada. A gente não tinha espaço fiscal para fazer política fiscal. E, na realidade, se vocês forem verificar, mesmo ali no governo Dilma, se fez grandes estímulos fiscais que, incrível, assim, por mais como é que eu posso dizer, por mais que você não acredite na potência da política fiscal, impressionou o pouco impacto que teve, o volume de política fiscal que foi feito e o resultado que, basicamente, em termos de incentivo, assim, de investimento, foi o contrário, né? Você saía de nível de investimento 19 e caiu para 14. Então, assim, a gente chegou num cenário de pouquíssimo espaço para política, seja fiscal, seja monetária. Ainda tem espaço, evidentemente. Bateu numa situação onde a crise veio num momento muito ruim, porque se esperava aí que, mesmo que o PIB do ano passado tenha decepcionado, mas ainda essa reforma de previdência abria um espaço, pelo menos para você sonhar um dia, fazer política anticíclica de forma mais efetiva, né? Mas isso realmente assim, chegou numa hora muito ruim essa crise global. Acho que não tem muito o que fazer. Assim, ontem, por exemplo, passou na televisão vários economistas. Assim, você vai ter que fazer eu também não discordo muito. Assim, vai ter que fazer algum pacote de salvamento. Não tem muito o que se fazer. A gente não tem fôlego fiscal, assim, de margem para fazer grandes pacotes sem lá na frente pagar um preço, tá? Assim, de qualquer maneira, a única coisa que talvez possa deixar a gente um pouco mais tranquilo é que todo mundo vai fazer, todo mundo vai crescer essa razão dívida PIB, o endividamento dos estados vai crescer, dos estados nacionais vai crescer bastante, a gente não vai ser diferente. Mas, de fato, é uma situação bastante complicada. Acho que tem um ponto adicional nessa história que é uma complicação, por exemplo, quando você faz uma política monetária. Vamos lá, a gente já está com uma taxa muito baixa, pode até baixar mais um pouco, mas honestamente eu não sei até onde a gente pode alavancar, recuperar a demanda agregada com política monetária. Política fiscal, que o pessoal tem dito, e é o que tem, vai aumentar endividamento, vai aumentar risco país, é bem provável que isso aconteça, mas a minha preocupação nem é essa, tá? A minha preocupação é um pouco maior, que é quando você faz política fiscal, quando o preço dos ativos está caindo, tá? O que significa isso? Olha só, você tem que imaginar que só para facilitar um pouco a vida, tá? Assim, eu só vou falar um pouquinho rápido de teoria, tá? Imagina que a gente tivesse que fazer aqui no computador, simular uma pessoa tomando decisões econômicas ao longo do ciclo de vida, tá? Essa pessoa não tem pai, essa pessoa não tem mãe, ela nasceu de forma espontânea, mas ela tem os mercados, tá? Pronto. Ninguém financia ela só tem os mercados para financiar. Vamos simplificar, tá? Para não ter riqueza, não ter herança, não ter quem te sustente e tal. Então, enquanto esse nosso algoritmo ele não está no mercado de trabalho, ele está fora do mercado de trabalho acumulando capital humano, tá? Então, alguém precisa bancar isso. Então, ele acessa o mercado de crédito.
Então, ele começa a vida dele com poupança negativa, tudo bem? Aí ele se forma e ele entra no mercado de trabalho. Na hora que ele entra no mercado de trabalho, todo o rendimento que ele vai acumular ao longo da carreira dele, ele vai pagar a dívida que ele pegou enquanto acumulava capital humano, estava na escola, na faculdade, tem o consumo presente e guarda dinheiro para o futuro. Ou seja, ele compra ação, compra título, então ele constitui uma riqueza, tudo bem? O que aconteceu no passado explica um pouco essa história. Caramba, todo mundo saiu no mundo fazendo pacotes assim de salvamento. O Japão fez, Estados Unidos fez, o Brasil fez, e os resultados não foram também tão expressivos, né? Eu lembro, Obama deu uma pancada lá, fez um pacote trilionário, e os resultados assim não foram muito abaixo do esperado. É um aprendizado, tá? Assim, na hora que você está numa situação que o preço dos ativos está caindo, é só imaginar vocês naquela situação que você está no mercado de trabalho consumindo e acumulando riqueza para o futuro. Quando uma bolsa despenca como despencou agora, significa que você no futuro está mais pobre. Entendeu? O teu consumo futuro está virando pó. O que acontece é que na hora que você dá dinheiro para essas pessoas, muitas vezes essas pessoas não fazem o que muitos pensam, que é sair consumindo. Ele entesoura, ele repõe riqueza. Você entendeu? O cara, não, eu não vou consumir, eu perdi tanto com ativo que virou pó e agora eu vou, pelo menos parte disso, eu vou guardar aqui e não vou deixar virar multiplicador de gasto, porque isso aqui eu vou... Então, esse é um efeito interessante que acontece quando você faz política fiscal, onde o preço dos ativos eles estão deteriorando muito, ou seja, o efeito multiplicador, a potência da política fiscal perde força, tá? Isso é uma coisa muito séria. Então a gente não sabe, por exemplo, até que ponto um pacote desse, ele que venha eventualmente ser feito nos Estados Unidos, feito na Europa, ele também vai ter essa potência que o pessoal está esperando com as bolsas do mundo virando pó. Depende em quem você vai entregar esse dinheiro, tá? Boa parte dessa política, boa parte desses pacotes fiscais de salvamento aí, eles vão virar, por conta do grande grau de incerteza e por conta da redução dos ativos, vai virar recomposição de riqueza. Isso aí, as pessoas ainda vão estar muito inseguras para fazer investimento, consumo e tal, e pode inclusive pode até aumentar a liquidez, mas como tem acontecido muita liquidez e uma quantidade de projetos de investimento que nem sobra dinheiro a ponto de você ter taxa de juros negativa. Esse é um problema. Eu não estou querendo dizer que isso vai acontecer, mas é um problema que a gente sempre tem que ter em mente. Na hora que você falar, a gente vai fazer uma política monetária, a gente lembrar, olha, pessoal, a gente já avançou bastante na política monetária, tem pouca munição agora, ou seja, é um ponto de juros para baixar. A outra coisa é a política fiscal, claro, ela até teve um efeito interessante, assim, por exemplo, na hora que lá no governo Temer, você teve ali não sei se vocês lembram, a liberação do FGTS, que ela pegou no último triênio, ela deu uma bela melhorada porque liberaram a FGTS, mas ali o pessoal liberou uma parte bem pequena. Ou seja, ali o que eles tinham na cabeça? Vamos pegar esse FGTS e colocar na mão de gente que está precisando pagar dívida e consumir. E eles não aumentaram muito o ticket para exatamente evitar que, por exemplo, pessoas que não estão com uma necessidade tão grande vão pegar aquilo e vai virar ativo, sabe? Não vai virar efeito multiplicador de consumo, tá? Isso foi uma coisa que ali teve esse aspecto, tá? O ano passado também foi feito e até deu algum efeito assim, não tão grande quanto lá no governo Temer, mas deu uma ajudada. No entanto, se vocês lembrarem, o último trimestre do ano passado, o pessoal estava bastante confiante assim, que a economia, de fato, esse ano chegaria a 2,5%, 3%. Isso depois acabou que não confirmou, mas no final do ano passado,
todos os indicadores melhoraram muito, e aquela liberação do FGTS, que, aliás, quem arquitetou foi até o Adolfo Saxida ali, eu acho que foi bem feito. Agora, é isso, né? Por exemplo, o ponto do pessoal do professor da Unicamp, de você repassar dinheiro ali para o aposentado, na realidade é isso, acaba indo na mão do aposentado, a gente está um pouco nessa situação. Alguns aposentados, de fato, eles têm uma riqueza que, de alguma maneira, está guardada, e agora, com os ativos virando pó, eles podem recompor também. Pode ter um efeito pequeno, sem dúvida nenhuma, talvez menor do que se colocasse na veia desse pessoal que faz o empreendedorismo, mas de forma informal. Talvez até fosse mais potente esse efeito aí, porque geralmente esse pessoal vai pagar a dívida e vai aumentar o consumo. E só antes de a gente prosseguir, tem mais um pouco de tempo para mais duas perguntas? Não, eu estou tranquilo aqui, eu estou tranquilo. Então beleza. Rodrigo e Fernando agora. Por favor. Você quer perguntar, Fernando? Não. Eu posso perguntar também. Luiz, relacionado também, a gente falou sobre essa questão do problema um pouco pela visão do empreendedor, né, do cara que tem empresa, mas como você também agora, se pudesse comentar mais um pouco também, porque, sei lá, acho que segunda-feira o próprio Hermínio Fraga estava no Roda Viva, ele mesmo também falou bastante sobre essa questão de você, até foi cogitado por alguns economistas a ideia de, tipo, você criar temporariamente por, sei lá, 6 meses, a ideia de uma renda mínima, algo para tentar conseguir fomentar o consumo e fazer com que, por exemplo, você não pare o consumo, pelo menos as pessoas que estão na informalidade, ou as pessoas que vão acabar sofrendo um pouco mais, que não têm a reserva para continuar consumindo, porque talvez, eu acho que talvez, pelo que eu tinha entendido, você consegue tentar não quebrar muito a parte empresarial, assim. Aí, perguntando também para você mesmo, mas também um pouco, o banco, ele tem alguma proposta já voltada por isso? Porque como na primeira ou segunda pergunta a gente falou, o Nordeste, ele tem uma concentração de trabalho informal muito alta, então eu acho que lá também eles vão acabar sofrendo mais do que a gente vê que vai sofrer aqui em São Paulo. Aí se eu puder continuar comentando sobre esse tema também, que eu acho que é um tema bem interessante. Posso sim. Outra coisa que é só mencionar quanto tempo de caixa empresário aguenta, tá? Olha, pessoal, a experiência que a gente tem de micro, pequena empresa, esses caras têm um fôlego muito curto, tá? Esses caras têm um fôlego muito curto e de fato, sendo muito franco, se esses caras têm reserva para 2 meses, eu acho que é muito, tá? Mesmo porque todos eles trabalham no fio da navalha, a gente percebe isso, tá? Aliás, na hora que você vai avaliar, a gente só pegando um pouco ainda esse ponto, grande parte das empresas do Brasil, das microempresas do Brasil, elas quebram. A grande parte das micro e pequenas empresas não consegue prosperar. Isso não é uma coisa ruim, tá, pessoal? Isso não é uma coisa ruim. Assim, existe uma coisa como se fosse a concorrência, ainda mais num ambiente bom, você tem muita concorrência, e a concorrência faz exatamente isso mesmo. Ela faz com que alguns progridam e outros fiquem no meio do caminho. O problema é a forma como as empresas ficam no meio do caminho no Brasil, tá? Um ponto é esse que eu estou mencionando. Grande parte não tem acesso ao crédito e grande parte não tem garantias reais, tá? Isso acaba sendo complicado, por quê? Porque na hora que a empresa vai pegar dinheiro, ela pega dinheiro errado, tá? Por exemplo, você tem muito microempresário que o cara faz investimento, o cara compra máquina, o cara compra equipamento, o cara compra insumo, com dinheiro completamente mal desenhado para aquela operação. Ele tinha que ter acesso ao mercado de crédito, ao mercado de longo prazo, com uma carência, com uma taxa baixa, com prazo longo, para poder ajustar o fluxo de caixa dele e ter garantia de pagamento, tá? Muitas vezes as pessoas elas pegam dinheiro de cheque especial, de cartão de crédito para financiar investimento.
Cara, você pegar dinheiro de cheque especial, cartão de crédito, só se você trafica droga, cara. Assim, não tem nenhuma margem de lucro no mundo que vai pagar, você entendeu? Um juro desse aí, que vai remunerar um juro desse. Então, isso é um problema, tá? Então, a gente tem, além desse, só forçar bem esse ponto, além dessa discussão de que a gente tem, diferentemente dos Estados Unidos e Europa, que cada pedaço de chão você tem registro em cartório, aquilo tem enforcement de direito de propriedade, você vai num banco, pega dinheiro. Aqui a gente, muitas propriedades sequer tem escritura, sequer serve para desenvolver um mercado de colaterais. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é, como a gente é um país, e aqui principalmente a região norte, norte e nordeste, a gente é uma região pobre. O que acontece é o seguinte, por exemplo, você pega lugar rico, mesmo microempresa em lugar rico, é sempre, a grande maioria do financiamento é o que a gente chama de 3Fs, tá? Ou seja, quem financia micro, MPE no mundo, assim, tem uma brincadeira que os americanos, ingleses falam, são os 3Fs, né? Os 3Fs é Friends, Family e Fools. Ou seja, família, amigo e otário. Quem financia MPE. É uma gozação, é uma brincadeira, mas assim, ou seja, o que está querendo dizer, grande parte de financiamento de MPE vem de equity, ou seja, vem de... O problema então a gente tem dois problemas. Um, a gente não tem muitas garantias bancárias e a gente também não é uma economia rica a ponto de gerar uma quantidade tão grande de equity, de risco, dinheiro de risco para aportar nessas empresas. Então, isso acaba sendo um gargalo enorme. Então, na hora que você vai olhar, muitas empresas no Brasil quebram não porque o produto do cara é ruim, não porque o cara necessariamente ele é ineficiente em termos operacionais e ele tem uma baixa produtividade. Às vezes acontece até o contrário. O cara ele é muito bom, ele é muito eficiente, ele se destaca e sabe que tem potencial. Mas o potencial é aquilo que eu falei para vocês. O capitalismo é uma coisa movediça, porque o cara, para crescer, ele não cresce contínuo, ele cresce em pancada. Como ele está sendo disruptivo, ele precisa de uma grana compatível com esse comportamento disruptivo. E é muita grana. E às vezes ele tão confiante acaba, e sem acesso ao crédito adequado ou dinheiro adequado, ele acaba se financiando de forma errada e quebra, mesmo tendo um produto bom. Isso é muito ruim, tá? Isso é muito ruim para uma economia, você ter gente boa quebrando porque se financia mal. O que a gente tem, de novo, é o microcrédito. Qual que é o desafio que a gente tem aqui? É uma coisa que eu tenho trabalhado muito, é como é que a gente, em termos de pesquisa, claro, eu estou falando de laboratório, e até isso virar uma coisa operacional, precisa ter uma clareza muito grande, é como é que a gente pesca esses caras ali do pool do microcrédito e alça esse cara para o crédito. Como é que ele dá esse salto? Você entendeu? Como é que ele faz esse salto? Isso não é muito trivial. Isso não é muito trivial de ser feito, mas eu acredito que de alguma maneira a gente vai ter que chegar nesse ponto. E isso passa muito por você criar modelos de risco mais sofisticado do que a gente tem hoje, tá? A gente tem um screening de risco melhor disso. Isso eu imagino que com as novas tecnologias, com as novas metodologias, aí, principalmente Big Data, inteligência artificial, seja possível você conseguir fazer essa pesca a um custo baixo. Porque se o custo for alto também, acaba inviabilizando fazer isso. Então, como é que eu pego esse cara, como é que eu seleciono esse cara e trago esse cara para o nível do crédito? Tem uma coisa interessante, que às vezes não é simplesmente selecionar o cara. Muitas vezes tem que passar e fazer uma política mais coordenada, porque a gente tem discutido isso com o Sebrae, como é que a gente faz o cara ganhar produtividade por uma coisa que a gente chama autosseleção. Ou seja, ser exigido do cara para pegar mais dinheiro, cumprir determinadas etapas, tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, curso de idioma.
Curso de idioma, você vai lá, faz um teste de nível. Aí o pessoal avalia seu nível e fala, cara, sei lá, velho, você tá bem mais ou menos, tá? Eu vou te colocar no nível 2, a gente tem 10. Aí você vai ver qual que é o conteúdo do nível 2, depois passa para o nível 3, nível 4, até chegar no nível de proficiência. Era uma coisa parecida que a gente precisa ter. A gente chegar num empreendedor e fazer um teste rápido que eu consiga identificar que nível de maturidade esse cara tem para acessar um crédito mais parrudo, você entendeu? Um crédito de maior nível, um crédito de maior valor, de um ticket médio maior. Mas eu tendo a segurança de que o cara ele já cumpriu algumas fases que o empreendedorismo demanda. Quando você chega num nível mais alto, esse é o problema. Você cada vez vai concorrer com um cara tão bom quanto você. Então, esse matching de oferta de crédito e demanda, e como é que eu faço essa curva, que não é uma curva contínua, ela tem várias descontinuidades, a gente precisa trabalhar nisso. E, de novo, não é só uma coisa de selecionar, né? Você tem que tentar também, para algum grupo, falar, olha, é uma esteira. Você, seu modelo de negócio, cara, você faz o que todo mundo faz, o seu custo não é muito diferente do que todo mundo faz, você ainda tem algumas coisas a aprender a respeito de modelo de negócio, você vai pegar um ticket médio, você vai para microcrédito, você vai partilhar risco com a galera. Se esse cara vai progredindo, aí eu vou chegando e vou, esse cara já saiu do nível A1, foi para A2, foi para o B1, B2, vamos pondo grana no cara, dando combustível para o cara voar. Essa é a ideia. Não é trivial fazer, não é trivial porque o custo é muito alto, porque esse tipo de informação não é uma coisa que você pega, por exemplo, o cara preenchendo naquela base de dados clássica que um banco tem, de cadastro. Ele pede seu nome, seu endereço, seu CPF, blá, 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 se você tem imóvel, qual que é o seu salário, qual que é o seu olerite, essas coisas todas. E aí, com aquilo roda um modelo de negócio. Também não dá para chegar e nesse nível, onde você tem microempresa, que é um mundo, não dá para fazer como você faz com empresa de grande porte, que é pegar o projeto do cara, entregar para o projetista do banco, o projetista do banco ficar olhando. Isso daí são operações de valores enormes, que isso passa 6 meses. Cara, um cara microempresário, você demorou 6 meses para dar dinheiro, o cara quebrou. Você entendeu? Então, esse ajuste de como fazer isso rápido é um desafio, mas é um desafio que eu acredito que a gente possa contornar e possa falar o que vocês estão fazendo, o que vocês mencionaram. Olha, a gente vai precisar ajudar esse pessoal que está na informalidade, mas a melhor forma de a gente ajudar esses caras que estão na informalidade é um dia esses caras saírem da informalidade e migrarem, né? E principalmente os melhores migrarem para o microcrédito, para o crédito, e aí avançar, assim, gerando prosperidade, ganho de produtividade para a economia. Perfeito. Agora, fazendo uma mudança geral, assim, com algumas coisas que você mencionou a respeito do FED, a política do cobro de ativos, o TARP, lá que o Obama realizou, e considerando também a experiência do CAD, também como economista-chefe, pelo que eu me lembro, assim, de pelo menos um caso, foi da drogaria São Paulo, de preço predatório no Nordeste, quando ela estava começando a entrar. E aí, mas considerando uma questão do FED, assim, por exemplo, a gente vê na criação do FED, pelo senador Nelson Aldrich, da forma que ele foi montado, né, da forma que ele foi desenhado. Então a gente vê ali alguns banqueiros que se juntaram, então é aquela coisa como o Adam Smith dizia, né? Quando competidores se juntam para conversar, eles vão formar um cartel, né? Ele dizia assim. Então a gente vê o JP Morgan, por exemplo, o Warburg, representando os Rothschilds, né? O próprio secretário do Tesouro americano. E, assim, basicamente, uma bibliografia diz, né, que se opunham basicamente a algumas coisas, né? A formação de capital privado nos Estados Unidos, que estava acontecendo muito naquela época por causa da competição, concorrência de mercado. Citando o Rockefeller, né? Bom, ele financiava toda a operação dele com o capital privado, né? Uhum. Como que, na verdade, sim, o FED tem um objetivo, né? Que é proteger o público, a economia, a moeda, o emprego, né? Tem essas duas coisas, o FED. Com essa experiência de trust brasileira, assim, né? Um pouco mais diferente do
Como vê essa questão do Fed, assim, e na efetividade das políticas dele em socorrer os bancos, e uma questão de, assim, da própria concentração bancária que aumentou em 2008, considerando essa questão, assim, para a parte de antitrust mesmo? Tá, não, perfeito. Na realidade é falar um pouco da concorrência em setor financeiro e setor bancário, que no fundo é todo o arranjo, tá? Tem uma coisa complicada, o que é, por exemplo, depois da crise de 2008, 2009, a gente acabou tendo um aumento muito grande da regulamentação bancária, tá? Aí veio Basileia 2, Basileia 3. Então, por exemplo, esse aumento da regulação bancária, você imagina que isso é como um custo afundado, tá? E às vezes até um custo fixo afundado e grande. Por exemplo, eu só vou dar um exemplo aqui para vocês, para vocês terem entender o grau da dificuldade da coisa. Por exemplo, para atender Basileia 3, e aí tem uma resolução do Banco Central que basicamente replica o que se pede em Basileia 3. Por exemplo, o ideal é que você tenha num banco, por exemplo, uma equipe que modela risco, tá? Que cria os modelos de risco, e você tem outra equipe completamente segregada que faça avaliação desses riscos. Cara, perfeito. Claro, tem uns caras que fazem a modelagem para ver se não está comendo bola, se tem um outro ali que vai falar, não, vocês estão fazendo bobagem e não pode estar, inclusive, debaixo, né, não ter o mesmo chefe, porque né, você tem conflito de interesse, você tem que, de fato, ter shines no wall, né, entre as áreas, assim, segmentadas e tal. Só que, cara, na hora que você olha, assim, é interessante, mas na hora que você olha essas resoluções, elas criam tanto shines wall que tem mais unidade do que gente em alguns bancos, você entendeu? Por exemplo, a gente vê aqui, né? A gente fala, olha, a gente tem um grupo que faz modelagem que não é grande, você entendeu? Mas precisaria de um outro grupo para fazer essa avaliação da modelagem. E aqui a gente vai ter que realocar gente. Tem banco, principalmente banco médio, ou banco pequeno, banco médio. Ou vai realocar, ou vai contratar gente nova. Dificilmente, se não é uma coisa que terceiriza, porque cara, isso é o negócio do banco, é o segredo do negócio do banco está naquela modelagem, você não vai terceirizar, tem que ser uma coisa interna mesmo, que ali é o cérebro do negócio. Então, o que eu quero fazer? O que eu estou querendo dizer? Essa regulação, ela é bastante... Ela tem um fardo muito grande para pequeno e médio. Você entendeu? Assim, por mais que o Banco Central ele seja extremamente razoável e flexível e fala, olha, cara, vocês vão... Tudo bem, ajusta aí conforme é o tamanho de vocês. Mas a verdade é que isso é muito mais fácil e barato de se fazer em grandes bancos do que em pequenos e médios. Aí, o que acontece? Aí você acaba, e isso é só um exemplo de várias coisas, tá? Acaba que com esse fardo da resolução, acaba gerando um custo, aumenta muito o custo operacional e o fardo maior caindo em cima de pequenos e médios. E isso mais ou menos mostra, porque alguns bancos venderam carteira aqui no Brasil e foram embora, que eles já não eram tão grandes, e aí eles falaram, cara, eu vou operar esse dinheiro aqui, eu vou usar para operar lá onde eu tenho mais retorno, e acabou tendo uma grande concentração bancária. Isso aconteceu, uma grande concentração bancária na maioria, em vários países do mundo, e isso é um pouco a resposta ao fardo de você trabalhar com um conjunto regulatório tão forte que a gente pode até discutir se é bom ou não, na hora que você olha parece razoável e tal. Os bancos centrais, de alguma maneira, eu imagino que nunca alguém de Banco Central, evidentemente, vai dizer isso, mas a impressão que eu tenho é que, olha, é muito mais fácil você fazer regular risco sistêmico com poucas instituições. Você blinda muito mais o sistema, você com poucas instituições, você faz um Big Brother, tá? É igual ali, né, o Thiago Leifert olhando
15 caras ali, ele sabe que todo mundo faz, show, você entendeu? Só que isso tem custo, e aí acaba gerando um custo muito grande. Assim, não tem free lunch, cara, não tem almoço grátis, é mais fácil. Diferentemente, por exemplo, hoje você tem os bancos Europa, China, que muita gente se preocupa da capacidade desses caras aguentar pancada e as pancadas que vêm. Se imagina que não está descartado aí você ter algumas quebras bancárias, mas isso é uma coisa que, por exemplo, no Brasil, pelo menos no curtíssimo prazo, ninguém olha isso, porque está todo mundo bem parrudo com capital. Teste de estresse, o sistema brasileiro aguenta pancada forte, mas tem um custo. Tem um custo, isso aí não é de graça, você entendeu? Isso daí tem um custo para você gerar um sistema tão à prova de bala. O que o Banco Central tem feito, e aí é um excelente trabalho, inclusive, que tem sido feito, tem excelentes economistas, Banco Central, técnicos, diretores excelentes, tal. Você tem alguns diretores aí, hoje o diretor lá que tem cuidado muito disso, o João Manuel, que é um professor aí de São Paulo, um cara excelente, muito bom. Como é que você inclui as fintechs nesse jogo, né? E aí a questão regulatória ainda é sandbox, né? Aquela coisa de caixa de areia, deixa esse pessoal brincar aí para a gente ver como é que vai ser mais para frente a regulação. Eu acho razoável. E o CAD na questão antitrust, por exemplo, eu dei um parecer no HSBC Bradesco, quando eu era economista-chefe, né? E era uma coisa interessante, porque isso cara, a gente precisaria de uma outra call, um outro dia para falar disso, mas na hora que é uma coisa interessante, porque a gente tem uma sensação de concentração bancária grande, e ela é grande, só que na hora que você pega as métricas, se você pegar lá um guia, que não é só do CAD, o mundo inteiro ao mesmo formato, que aqueles índices de concentração HHI, né? Que é o Hirschman-Herfindahl Index, né? Na hora que você olha aquilo, o pessoal coloca os parâmetros meio gerais, assim, olha, dentro daqui é muito concentrado, dentro daqui é pouco concentrado, tal. E ali era interessante, porque o Brasil inteiro, todo mundo tinha noção que aquela operação falava, putz, cara, mais uma fusão no sistema bancário, né? Mas na hora que você olhava esses indicadores, eles não eram tão concentrados. Então, perceba, olha só, o que eu quero dizer, o problema não são as pessoas, o problema é o indicador mesmo, você entendeu? Porque você usar o mesmo indicador para banco, para indústria, para serviço, é uma maneira de você economizar custo de análise de operação. Mas mesmo ali, foi uma operação que ela foi para o tribunal, e quando vai para o tribunal ela é considerada complexa, né? E eu acredito que hoje tem muito pouco escopo para mais concentração de banco, tá? Eu acho que qualquer operação, a não ser, de fato, sabe, banco quebrar, e aí precisa ser comprado, mas isso, eu não imagino isso no radar, pelo menos dos grandes concentrações, eu não vejo isso. Acho que não passa nada mais simples, mesmo porque a própria compra do Itaú, que o Itaú comprou a XP, lembram dessa operação? A XP é minúscula perto dos grandes bancos, na ocasião era menor ainda, hoje é maior, tá? Mas o pessoal já falava, compra, ali se analisou como, inclusive, Maverick. Maverick é quando um grande compra um pequeno que é disruptivo e que lá na frente pode dar problema, tá? Essa é a análise chamada Maverick, né? Compra de Maverick. O cara está querendo se desfazer de um potencial grande concorrente lá na frente. No final, o pessoal achou que não era isso, o escopo era diferente, eu já não estava mais lá, não acompanhei tão bem, mas mesmo assim teve problema, teve discussão, não foi operação fácil, e eu não acredito que o mercado bancário vá aguentar mais concentração, a não ser uma operação de última instância mesmo, de risco sistêmico muito grave, mas eu acho que o escopo para mais concentração de banco no Brasil, ele definitivamente, essa porta eu acho que se fechou, e acho até bastante complicado um banco grande hoje comprar
alguma fintech bastante promissora aí que possa despontar como como chama a fintech que passa de 1 bilhão? Como é que chama mesmo o nome? Unicórnio. Unicórnio. Uma fintech com probabilidade de unicórnio, algum banco comprar, eu acho que mesmo assim vai ser complicado e vai ter terceira parte interessada, vai estar a sociedade de olho. Então, acho que esse escopo no sistema financeiro ele reduziu, e a tendência, eu acho que é aumentar a concorrência no sistema bancário. Acho que agora, dada essa situação, isso não aconteça, mesmo porque agora para tudo, ninguém submete nada, ninguém compra nada, todo mundo fica esperando o desfecho da coisa, mas eu acho que, tão logo a economia recupere, eu acho que, e aí tenha mais ou menos uma previsão do que vai acontecer, eu acho que vai tender uma desconcentração de mercado, sabe? Certo. E vamos fechar aqui a última pergunta, a pergunta do Pedro. Pode responder mais essa, tranquilo, Luiz? Ou... Claro, claro. Prometemos. Não, perfeito, tranquilo. Cadê o Pedro? Então, só para finalizar mesmo, pegando a ideia de uma economia voltar a crescer, né? Você acha que se as reformas tributárias, a da Previdência nós aprovamos, agora a tributária, a administrativa, que eram reformas da primeiro escalão do governo, né, que eram para ser aprovadas antes, com maior prioridade, você acha que a gente sentiria menos essa crise que está por vir? E você acha que a gente sentiria menos ela com essas reformas já aprovadas? Olha, sim, eu acho que sim. Eu acho que se a gente já tivesse passado essas reformas, a gente teria mais espaço de manobra para fazer política anticíclica, se tivesse vontade de fazer política anticíclica, tá? Eu acho que a gente estaria... o nosso sistema imunológico econômico estaria melhor para aguentar esse vírus, tá? Infelizmente, eu acho que perder o time, se fosse feito lá no passado, teria melhorado. Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente fazer uma distinção, como é que economista pensa. Assim, dentro do mainstream, tá, pessoal? Mainstream ali, o pessoal neoclássico mesmo, você tem duas grandes escolas, tá, hoje. São os novos keynesianos, que basicamente é o pessoal que todos os bancos centrais têm, não são modelos keynesianos, são novos keynesianos, eles têm uma ideia de novo keynesiano, e tem os novos clássicos, é um grupo menor, mas também é um grupo bastante importante. Mas o mainstream, em geral, o Banco Central pensa de uma forma novo keynesiana. Assim, o que é isso, né? O pessoal, eles fazem uma distinção metodológica do que é tendência, que é o PIB potencial, que basicamente é definido pelo lado da oferta, é ganho de produtividade, é capital humano, ambiente institucional muito bem organizado, esse é o que a gente chama PIB potencial, tá? E tem uma coisa que o pessoal chama de PIB efetivo, que ele pode subir ou descer, cara, por motivo de demanda, choque de oferta, choque de demanda, mas é mais ou menos como a gente imagina o seguinte, tá? Não vou nem falar se isso é certo ou se isso é errado, mas na cabeça de todo banqueiro central hoje do mundo, mais ou menos, pensa assim. Assim, olha, a gente precisa fazer reforma do mesmo jeito que a gente precisa cuidar do corpo, tá? Então, uma reforma é mais ou menos o seguinte, cara, começa a caminhar. Cara, para de beber, velho. Entendeu? Cara, porra, não pare de comer gordura, faz uma dieta melhor. Então, essas são coisas que vai melhorando o seu organismo, você entendeu? Então você faz uma caminhada, daqui a pouco você está fazendo uma corrida, daqui a pouco você está fazendo triatlo, cara, você vira uma máquina, você entendeu? Então, isso é o que o pessoal determina como PIB potencial, ou seja, o que o cara é capaz de render de potência, né? Sem entrar em colapso, tá? Esse cara, ele... Então, um país com maior PIB potencial é um país que está mais organizado, um país que está com a saúde boa. Então, as reformas, muita gente ficou frustrado com as reformas, mas o fato, na minha opinião, acho que elas foram vendidas de um pouco errado, mas depois a gente discute isso.
elas são corretas e elas melhoram o organismo. Mas é aquilo, melhora o organismo é um processo, às vezes de longo prazo. Assim, se você não faz nada e hoje começar a caminhar, cara, ótimo, você vai estar melhor do que ontem, mas você não vai ficar resistente por causa que você está caminhando um dia ou uma semana. Isso é um processo, tá? Só que é o seguinte, até mesmo as pessoas muito saudáveis, às vezes elas caem doentes, né? Então, assim, e aí a gente está falando de ciclo econômico. Você está bem de saúde, você está legal, mas às vezes você cai, né? Você cai, você está lá, você pega uma gripe, um resfriado, aí uma faringite, aí fica com placa de pus na garganta, esse cara, você é um cara muito bom, parabéns, tal, mas, cara, se na garganta aí não é nada, toma esse antibiótico aí, fica em casa aí, daqui 3, 4 dias você tá bom, né? Continua fazendo o que você tá fazendo, tá? Aí, por exemplo, tem o outro cara é cachaceiro, o cara só come gordura, o cara chega no restaurante e fala, aquela picanha, tira a carne e só me traz a gordura, aí já me traz uma pinga e né? O cara bebe pra caramba, tal, o cara não cuida de nada, sedentário, o cara é do terror, é uma vida louca, né? Então, o que acontece? Esse cara, ele também pode chegar e ir no médico e falar, olha, cara, minha garganta tá ruim, tá ruim, tá com pus, tô antibiótico e tal. Mas, cara, tudo bem, esse antibiótico aí, daqui a pouco você melhora e tal, mas, velho, vai cuidar da saúde, porque você tá mal. Perceba que o médico, ele prescreveu a mesma coisa numa situação de crise, mas sendo que tem 2 corpos completamente diferentes, tá? Então, as reformas é um pouco... A tua pergunta, ela vai muito nesse sentido. O que eu acho? Eu acho que as reformas hoje deixaria o organismo da economia brasileira melhor do que está hoje. Isso provavelmente reduziria, na minha impressão, o impacto e facilitaria a recuperação. Eu acho que sem essas reformas, a gente vai ter que gastar muito mais antibiótico, aspirina, e para melhorar e para tirar da crise, e depois a recuperação, cara, vai ficar mais prejudicada se a gente já tivesse feito esse trabalho, tá? Então, a gente pensa um pouco nisso, tá? Ou seja, se você está com o organismo bom, choque sempre vai ter, tá, pessoal? Esse choque não importa se a economia é bem administrada ou mal administrada, todas as economias do mundo tomaram e vão sofrer, mas algumas vão sair melhor e mais rápido do que outras. Por quê? Porque o organismo está melhor. Essa é um pouco, e a gente perdeu a oportunidade de estar com o organismo melhor para ter aguentado essa pancada. Tá? Até mesmo se quisesse fazer política monetária, fiscal ou qualquer outra coisa, teria mais espaço, ou até mesmo você fala, cara, eu sou muito cético com essas políticas tal, cara, vamos tentar ter uma outra forma de gerenciamento. Mesmo assim, qualquer coisa que você fizesse estaria mais habilitado do que está hoje. Perfeito, Luiz. Então, assim, nosso profundo agradecimento, a gente fica muito feliz, com um bom aprendizado para a gente, também para o aluno que vai estar assistindo isso daqui, então, ter tido todas as experiências, ainda mais, assim, a experiência do Banco do Nordeste é realmente, assim, muito grande, muito enriquecedora mesmo, assim. E já como o senhor colocou, a gente depois pode combinar uma questão para a parte de antitrust, a parte mais específica, como o senhor mesmo sugeriu. Então... eu fico à vontade, eu me coloco à disposição. Antitrust é um negócio importante, pesado, acho que, de novo, é uma live só para isso aí, cara. Mas me coloco à disposição. Perfeito. Você deu aula disso, não deu? Dei muitos anos, bastante. Aliás, a minha área, assim, eu trabalho, cara, assim, eu já nem... Tudo que vem eu encaro, tá? Banco, financeiro, antitruste e tal. Mas a minha área original é economia do trabalho. Mas como eu trabalhava muito com microdados e microeconometria, aí eu fui sendo puxado para organização industrial, depois para antitruste, depois para banco, mas por causa dessa habilidade de lidar com microdados e microeconometria. Então acabou indo um pouco nessa direção. Tá certo, interessante. Legal. Então, Luiz, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, pessoal. Espero ter ajudado. Mais uma vez, grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Sempre que precisarem aí, eu fico à disposição. Perfeito. Tá, boa noite. Valeu, boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, obrigado. Valeu.